Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. Hoje nós temos a nossa convidada, a Beth, que ela trabalha com madeiras. Madeiras de todas as formas, madeiras para o telhado, madeiras para formas, madeiras para a parte de portas, né? E a gente sabe que a madeira é muito utilizada na construção civil há muitos anos. Então eu queria agradecer a Beth por estar aqui, nós estamos muito felizes e gostaria que você falasse alguma coisa, principalmente vamos começar falando sobre a parte desde o início da obra, que são as formas, né? Essas formas, elas normalmente são utilizadas por tábuas, sarrafos. Boa tarde a todos, eu agradeço pelo convite, para o Júnior estar fazendo isso, espero esclarecer ao público alguma coisa e alguma dúvida. Ok, então, e vocês têm então tábuas, por exemplo, né? São normalmente quando a gente vai fazer vigas, pilares, a própria fundação, né? Que normalmente é feito com uma viga baldrame, ela é utilizado as formas que são usadas através de tábuas. De tábuas, porque a obra geralmente começa com o gabarito, que fala, geralmente eles pegam os pontaletes, esquadrejam a casa, vê tudo marco, vem os sarrafos, que são... Aí cada um usa os pontaletes de caibro e faz o gabarito de sarrafo. A gente usa muito o pinus, que hoje é uma madeira boa, de custo barato. Porque se usava muito cedrinho, né, que a gente fala. Mas o cedrinho hoje, o custo dele é muito alto. E quando você faz um gabarito, você sabe que você faz e logo ele vai sair de lá. É um material perdido, vamos dizer assim, né? Exato. Na verdade... Realmente, ele é muito importante, fundamental para o início da obra, mas ele, depois de feito o gabarito, ele perde a função. Perde a função, exatamente. E aí, então, além dessa parte do gabarito, que é usado, então, o sarrafo, né? E os pontaletes. Então, você vai usar depois as formas. As formas. Que é usado com tábuas, normalmente, as medidas como é que são? São mais largas. Geralmente, o baldrame que se fala, geralmente é de 25, 30. As tábuas, que nem falo, a gente considera o tipo de madeira pinus, que nem o sarrafo é o de 5, é o de 7, o de 10 e o de 15 a gente considera um sarrafo. A tábua, já a gente fala, a de 20, 25 e 30 são considerados tábuas. Entendi. Certo? Tá, então aí por causa da dimensão, então denomina-se de outra forma. De outra forma. Sarrafo, depois da medida de quanto? De 10? De 20, de 20, aí passa 25, a ser tábua, 30 chamada de tábua. O sarrafo é o que nem a gente fala, é o 5, o 10 e o 15. Certo. E o 7, né, que eu esqueci. É. Esses são os sarrafos. Tá. E além disso, a gente sabe que o sarrafo vamos dizer assim, é utilizado até em todo tipo de forma. Inclusive até também com a utilização de madeirite, né? Às vezes você tem a utilização na obra de madeirite para fazer por exemplo, um concreto aparente, normalmente, Isso, né? uma viga mais larga, por exemplo, porque como o máximo das tábuas que vem é 30 centímetros. Às vezes você vai fazer uma viga por exemplo, um vão muito grande, vamos dizer, dá 40, 50. Então você pega os madeirites, corta ele, aquele madeirite plastificado que tem. Ele é bem lisinho, às vezes ela pode ficar até aparente, essa viga, realmente. E ela tem essa largura, não vai dar emenda, né? Porque a tábua você teria que pegar, por exemplo, uma de 30 e uma de 10, uma de 30 e uma de 15. Ela fica um friso, né? Ela fica um friso e às vezes Então o madeirite dá um acabamento... melhor. E bem resistente, porque esse madeirite plastificado, ele é resistente à água. E às vezes, que eu falo, obra muito grande, geralmente o pessoal usa porque reaproveita. Reaproveita, isso é importante também, né? Às vezes, vamos dizer, ele é mais caro, né? Ele é mais caro. Mas ele pode ser reaproveitado, utilizado em várias vezes numa obra, né? Você pode fazer o pilar, aí utilizar ele para fazer as vigas, né? Exato. Às vezes tem mais de um pavimento uma casa, então a reutilização passa a ser vantajosa, né? Que nem às vezes em prédio a gente vende muito isso, né? Para fazer esse tipo. Às vezes faz as lajes embaixo, que tudo isso que tem que ter resistente. Como você vai fazer um negócio para sustentar todo aquele concreto que vai em cima, entendeu? Então tenha as placas, e tem 3 opções de madeirite, né? Tem o mais simples, que é, vamos dizer, a pessoa precisa para fazer uma coisa que é rapidinho,
que é o cola branca, é o mais baratinho, tem vários tamanhos. Tem porque quando não tem muito peso, né, também. Então, é isso. E também, às vezes, esse mais barato é mais flexível, ele pode ser usado em curvas, né? As curvas. Então, para curvas, geralmente o pessoal está usando aquele, o Duratri, que fala, o MDF, que ele é bem fininho, 3 mm, corta tiras. Sim. E você consegue fazer aquelas curvas, às vezes tem aqueles jardinzinhos... Borda de piscina, muitas vezes tem aquela piscina tipo feijão, né? Então, muitas vezes a gente tem... Ele consegue, porque aí você faz a curva, calça ele em volta com os sarrafinhos para segurar e faz o concreto, a curva. É mais prático. Sim. E às vezes, que nem eu falo, eu estava comentando madeirita, às vezes vai fechar uma obra. Se é uma obra que vai ser rápida, vamos dizer, geralmente eles fecham com esse mais simplesinho, que é o cola branca ou aquele cor-de-rosa, o tradicional cor-de-rosa. Cor-de-rosa, Agora você vai fazer uma obra que demora mais tempo. Você usa cola fenólica, entendeu? Que ele é o naval, que ele é bem resistente. Então vai durar lá, por exemplo, 2 anos ele vai ficar exposto lá e não vai ter problema. Muitas vezes é utilizado o madeirite também para você fechar a obra, né? Então, é isso que eu falei. Fecha a obra com madeirite. Fechar a obra, Isso. E aí esse madeirite, vamos dizer, esse rosa, que ele é menos resistente, no caso, claro, ele tem a utilização certa dele, né? Ele seja menos resistente porque quando não há necessidade de se usar o mais resistente. Não. Então ele é mais barato. E ele vai até que espessura? Até 19 milímetros. Até 19 milímetros. Ele tem o de 6, o de 9, o de 11, o de 13, o de 16 e o de 19. Então, quase 2 centímetros, né? Quase 2 centímetros. Antigamente tinha o de 20 milímetros que falava, mas hoje o pessoal tudo acabou diminuindo e ficou de 19 milímetros. O plastificado, já o mínimo mais fino dele é 10 milímetros, não tem mais fino. Sim. Então ele vem o 10, o 12, 14, o 17 e o 20. Esse plastificado tem o de 20. Sim. E esse madeirite plastificado, ele tem uma cor preta, né? Preta, Então... Ele tem a cola naval, que fala, né? Prova d'água. E mais essa lâmina preta, que é o plastificado que a gente fala. Ok. Muito bom. Então, dessa parte de madeirite, a gente que serve como forma, a gente disse que nos concretos aparente e também em grandes dimensões de vigas e pilares, né? Exato. Para que, vamos dizer, e no reaproveitamento, né? Que essa utilização também. Porque quando você vai fazer uma obra grande, você tem que reaproveitar, porque se você desperdiçar tudo, fica um custo muito alto. Sim. Né? Mas mesmo a tábua de pinos, assim, sendo uma tábua, como tu fala, menos resistente, não é aquela menos. Se você utilizar ela, vamos dizer, limpar ela e deixar ela guardada direitinho, você reaproveita também. Sim. E hoje tem aquele prego de 2 cabeças que fala, então ele é prático, ele não estraga a tábua. Não sei se você já ouviu falar. Sim, sim. Então, para você retirar, você montou a caixa, você tem os dois, você puxa, tira o prego, ela não machuca, você vai utilizá-la de novo. Claro. Porque às vezes tem, né, muita coluna, tudo dá para dar um reaproveitamento. Sei. Bacana. E o madeirite é um MDF. O madeirite são lâminas, de madeira colada, uma ao contrário, assim, uma assim e uma vem ao contrário. E tem o pó passado cola. O que muda nos tipos de madeirite são a cola. Sim. Eu falei, a mais simples é a cola branca, o naval é o fenólico e o plastificado, que são as colas. Ok. No caso, vamos dizer, então a gente está numa obra, a gente fez o gabarito, fez as formas da fundação, aí nós temos os pilares, as vigas, e aí quando a gente vai fazer a laje, nós temos então os escoramentos, certo, né? Para sustentar essa laje, que ela pode ser feita com laje tanto maciça, que aí na laje maciça você utiliza também o madeirite, né? Pode ser ou na laje pré, que hoje é até mais utilizada, né? A laje maciça é muito utilizada quando vai ter vários pavimentos, né? Então você reaproveita a forma. Certo. E a laje pré, quando se vai fazer uma laje só de uma casa, então é mais utilizada a laje pré, mas tanto uma como a outra, elas são necessários o escoramento, né? Normalmente mais ou menos 1,5 m, 1,5 m, né? Coloca-se escoramento de 3 metros.
Eles geralmente é 1 por metro para dar, né? Tem o escoramento. Aí que nem fala, aí eles utilizam, não só, às vezes põe o sarrafo na ponta da coisa para sustentar ela de fora a fora, um caibro. Sim. E aí usa sarrafo, tem o cedrinho também, que às vezes quando você vai fazer uma viga muito comprida, você pode usar o madeirite como você pode usar as tábuas de cedrinho. Às vezes você vai pegar uma distância de uma viga de concreto para frente de uma garagem. Sim. De 6 metros e meio. Sim. Então é recomendado as tábuas de cedrinho ou que nem você falou. E para escorar também, às vezes eles gostam de pôr na ponta das escoras aquele que não é a ponta de sarrafo de cedrinho, porque aí o pinus é menos resistente. E o caibro que escora, né? As lajotas com os trilhos da laje. Sim. Então, e esse escoramento, então, a maior parte é de eucalipto mesmo, É de eucalipto, né? O que exatamente. mais utilizado. Tem o de pinos, como você falou, mas o eucalipto é o mais comum, uma- que ele tem a resistência dele, vamos dizer, dele de pé, e é uma né? madeira em pé e é roliço. A madeira roliça, assim, que nem eu falo, ela é mais, se você pega uma tábua, ela vai tortar, né? Vai puxar. Ela enverga, E o redondo não, ela ficando no pé, ela vai apoiar, ela não, Ela é firme. não é firme. E que nem eu falo, a escora tem essa maneira. Se você deixa lá, se você deixar 1 mês, 2 meses, ela tá lá, ela não, para secar bem a laje, o pessoal dê, às vezes 20, 25 dias, porque às vezes tem a laje de piso que a pessoa faz, vai ficar lá, né? Sei. E tem as escoras também, umas que tem de ferro também. Mas o pessoal geralmente utiliza eucalipto. Nesse caso até, apesar da madeira é um material cada vez mais nobre, né? Ainda se utiliza muito o escora de eucalipto, né? O ferro está sendo usado também, É uma mas... segunda opção menos, às vezes quando É é uma- um terreno irregular, Sei, você entendeu? Porque às vezes tem, né, aquela declive, então... Sei. Mas geralmente o pessoal usa o escoramento de eucalipto. De eucalipto, Exato. Tá. Então, só para... Tem mais alguma coisa, vamos dizer, nessa parte de tábua, de material, que a gente, na verdade, acaba utilizando eles para a construção, mas que não ficam na obra, né? Porque daqui a pouco nós vamos falar da madeira que fica na obra. A madeira do telhado, a madeira, por exemplo, as portas, né? O assoalho, né? Mas essa parte de madeira que são utilizadas para fazer as formas, para fazer o escoramento, você tem mais alguma coisa que a gente podia dizer sobre o tipo de madeira? Como é que está essas madeiras? Por exemplo, está tendo muito reflorestamento, porque a gente fica às vezes preocupado, né? A utilização da madeira cada vez mais, mas parece que tem muita gente já fazendo o reflorestamento para essa utilização, né? Hoje eles estão, que nem realmente, que nem fala, essa que não fala, como entrou o pinus, estão muito. Eles estão, melhorou bastante, porque primeiro só se usava a tábua de cedrinho. Hoje o pinus entrou, assim, muito bem, e é uma madeira boa, que nem falo, e tem bastante. É um reflorestamento, porque, vamos dizer, a madeira lá que vem do Mato Grosso, do Pará, de onde que vem, demora muito, né, que seria a floresta nativa. Sei. Hoje eles estão plantando. Só que, às vezes, essa parte de madeiramento, fala assim, tem uma história um pouquinho confusa. Às vezes a pessoa vai acabar. Se ele for bem organizado, ela não acaba. Porque você não vai tirar uma tora de 10 centímetros de diâmetro, ela não vai te servir. Sim. Então, é tudo feito um planejamento, quando o cara trabalha tudo direitinho. Ele só vai tirar acima de 50 centímetros. Sim. Então, e hoje o pessoal está respeitando mais, né? Entendi. Então não está se queimando tanto, não está tendo tanta derrubada, porque teve muito, eu acho que a perca maior das nossas matas, da floresta, foi esse desmatamento sem um planejamento feito. Porque quando se derrubava para a agricultura, para a pecuária, eu acho que se tirava tudo, pequeno, grande, matava bicho, não tinha aquela... Entendeu? É como diz eu tenho um fornecedor que fala assim, você já viu o pescador acabar com o peixe? E ele fala a mesma coisa, a gente não quer porque o negócio ganha pão. Sim. Então tem que ser um negócio bem planejado. Se for a gente planejar e fazer tudo direitinho, não acaba. Porque a floresta só não poderia ter esse desmatamento
sem um projeto, sem uma... Entendeu? Sim. Realmente, eu tenho percebido, eu já cheguei aí em áreas reflorestadas com madeiras para usar em construção civil, até mesmo para móveis, tipo mogno, que realmente existe um planejamento onde fica quase uma floresta assim sustentável, não sei se eu posso dizer assim, que eu não sou muito técnico nessa área, mas eu sei que eles colocam, além da própria madeira, intercaladas com outros tipos de árvores. Exato. Que criam um ecossistema, né, que faz com que até o corte, vamos dizer, eles não plantam tudo de uma vez e cortam tudo de uma vez, né? Não. É cortado assim, intercalado, porque tem aquelas que crescem, aí tem que ter o espaço para crescer. Então, quando elas estão grandes, aí já planta a outra, e quando corta, aquela outra já do lado já está crescendo. É muito interessante. Tira, né? a maior para dar o espaço para menor, né? Como qualquer coisa, né? Tira um para dar o espaço para outro. Às vezes demora, vamos dizer, se você não plantar nunca, se eles voltarem, vai ter, vai demorar 5, 10 anos, mas vai voltar 15 anos, 20 anos, entendeu? Não vai acabar nunca. Mas só que a gente tem que ter essa consciência. Tem que ter a consciência. E a tecnologia, né? A gente percebe que a própria tecnologia, ou seja, o conhecimento, hoje nós temos engenheiros especializados, florestais, engenheiros que estão aí para justamente, além de não deixar acabar, ou seja, até produzir muito mais do que só o extravismo, de você ir buscar lá na natureza, né? Então a gente vai acabar tendo uma produção até maior, eu acredito, com a tecnologia, né? Então, mas eu acho que hoje tem, porque tem tudo para ser, que nem eu falo. E outra, eles vão plantar algumas coisas que vão demorar anos para ter, e outras que, por exemplo, para móveis, para coisas mais rápidas, tem um crescimento mais rápido. Então, eu acho que está tendo melhor. Que nem eu falo, um tempo eles não aproveitavam o pó, hoje, então, às vezes eles estão usando isso em caldeira, estão usando, fazendo placas, tem umas placas de madeirita, então, que é tudo feito com madeira picada, que eles prensam e colam, entendeu? Então, tem tudo isso. Sim. Eu acho que está tomando consciência. Talvez, não vou dizer tarde, mas melhor do que nunca se tivesse tomado consciência. Isso. Que bom. Então a gente falou bastante sobre formas, né, essa utilização da madeira, que é a madeira necessária para a gente fazer a construção civil, mas que, vamos dizer, chega um determinado momento, elas vão sair dessa obra. Então no próximo bloco que a gente vai começar a falar sobre a madeira que fica na obra. Então nós vamos falar sobre os telhados, sobre portas, sobre janelas, né, e pisos que são feitos também de madeira. Então eu gostaria de, no próximo bloco, eu vou perguntar para você sobre quais os tipos que são utilizados para os telhados, né, o madeiramento dos telhados, para as coberturas de casas, né, principalmente residências. Então, até daqui a pouco. Campos Prado Projetos e Construções. A Campos Prado oferece a você os melhores projetos e construções. A Campos Prado cuida de todas as etapas da sua obra, garantindo a qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campos Prado. Engenharia e Arquitetura. Rua Edgar Ferraz, 259 Centro. Fone 3602-3050. Tigocel Celulares. Problemas com o seu celular? A Tigocel tem a solução. Assistência técnica especializada e tudo o que você precisa em acessórios para o seu celular. Então agora, você já sabe. Se o seu celular der defeito, procure a Tigocel Celulares. Na Rua Lourenço Prado, 342 Centro. Fone 3626-2130 Jaú.
Seja você também um associado do Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região e você vai poder desfrutar de vários serviços oferecidos gratuitamente para todos os associados. Serviços como dentista, advogado, cabeleireiro masculino e feminino, manicure e ainda os cursos profissionalizantes de solda, informática, entre outros. E mais, ainda tem uma bela chácara para os eventos dos seus associados e apartamento em Praia Grande, no litoral paulista. Associe-se você também. Sindicato dos Metalúrgicos de Jaú e região. Ainda conta com subsedes em Brotas e Barra Bonita. Sindicato dos Metalúrgicos, Rua Amaral Gurgel 140 no centro. Fone 3622-1318. A empresa Jofran, consolidada há mais de 25 anos no mercado brasileiro, além de ser distribuidor das embalagens plásticas e sacos para lixo fabricadas pela Kid Lixo, também é distribuidora autorizada Indeba, linhas de limpezas e conservação, cozinha industrial, hospitalares, lavanderia e higiene pessoal. Contamos sempre com uma grande e diversificada variedade de soluções em higienização e limpeza. Acesse www.jofranjaú.com.br. Jofran, sempre um passo à frente. Oferecer o melhor serviço de água e esgoto para o município. Esse é o principal objetivo da concessionária Águas de Jaú. Utilizando as mais modernas tecnologias, novos equipamentos e colaboradores qualificados, Águas de Jaú proporciona um melhor atendimento à população. Além da confortável loja em local de fácil acesso, o cliente também dispõe do atendimento 24 horas por dia pelo telefone 0800 2424 827. Águas de Jaú, fazendo mais por você. Restaurante do Tajiba. O Restaurante do Tajiba está localizado de frente ao estádio Zezinho Magalhães, na rua Ângelo Martins, esquina com a Avenida Caetano Perlatti, sempre pronto para bem servi-lo. Local onde a família Tajiba oferece a você e a sua família diariamente deliciosos tipos de saladas e pratos quentes, além de sobremesa como cortesia. É um local onde você vai encontrar toda a tranquilidade para fazer uma ótima refeição. Servimos por quilo e self-service e também Marmitex, com a opção de você mesmo prepará-la. Restaurante do Tajiba. Telefone 3032-0335. Bar do Português. Conheça o melhor happy hour da cidade. Convide os amigos e passe momentos agradáveis, num ambiente descontraído e com o melhor chopp, o Chopp Brahma. E aquelas porções deliciosas. Então o que você está esperando? Bar do Português, Avenida Dudu Ferraz 551, fone 99611-4747 e 99745-0654. Acesse www.bardoportugues.com.br. Olá, tudo bem? Estamos voltando no segundo bloco, programa Hashtag Projetos, com a Beth. A Beth que está hoje aqui para falar sobre madeiras, a utilização das madeiras na construção civil, desde a fundação até na utilização de coberturas, como os telhados, e também como porta, piso, as janelas, né, que é um material hoje muito nobre e que é muito aconchegante, né, que nos deixa nossas residências bastante gostosas. Então, eu gostaria de perguntar, voltar àquela pergunta que a gente, né, disse que iria fazer, então chegamos no segundo bloco, sobre quais os tipos de madeiras que são utilizados na cobertura, né, dos telhados. Então, é a peroba do norte, a cupiúba, que é o nome científico dela, e essa peroba do norte veio para substituir a peroba rosa, que antigamente se usava muito. A nossa região tinha muito. Então ela veio no lugar e tem o cambará, que está começando a entrar, e o eucalipto também tem alguém usando. Mas de todas, a peroba do norte é a mais recomendada. A nossa região é uma madeira boa para cobertura, resistente, ela não pega, bem resistente, eu não sei como te explicar assim, entendeu? Também eu acho que o cupim, né? O cupim, como ela é amarga, é mais difícil, propenso a não pegar, né? Não Entendi. tem como. Tem madeira que é mais fácil, que eles falam, às vezes a madeira é doce. Sim. Então tem mais facilidade, entendeu? Agora essa daí não, ela é bem amarga, né? Como se diz, todas as vezes, tanto é se você ela pegar...
tem gente que fala que ela é fedida. É fedida, é por isso que eu falo. Fedida. Às vezes é peroba fedida, peroba do norte é o nome fantasia dela. Peroba fedida. Mas é interessante. E agora, essa peroba rosa, que, vamos dizer, foi substituída pela peroba do norte, ela foi muito utilizada e parece que já tem algum tempo, né, que ela deixou de ser utilizada. Né? A gente às vezes vai fazer uma reforma dessas casas antigas de Jaú, a gente encontra peroba rosa, mas eu acredito que já faz mais de 30, 40, 50 anos, né? Que foi parando. Tem alguma coisa, tem bastante casa que deve ter. Às vezes tem aquelas demolição, o pessoal compra para fazer móveis. Está entrando muito essa parte de móveis de demolição, então é usado muito para fazer com a peroba rosa. Mas para cobertura hoje, realmente é a peroba do norte que é utilizada. Sei. E essa peroba do norte, ela é mais utilizada, claro, porque ela tem um custo-benefício melhor. E ela, uma das qualidades que ela tem, ela, por exemplo, às vezes a gente ouve falar assim de madeira verde, né? Ela, normalmente, ela sustenta um vão grande, ela consegue, né, ter vigas de dimensões. Tem. Então, a viga, ela, às vezes a serraria, às vezes não, elas tiram até 7,5 a 8 metros. 8 metros de vão livre. De vão livre, mas mais grossa, teria que ser uma 10 por 40, um vão de 7,5 metros, às vezes uma 10 por 30. Sim. Elas resistem, porque às vezes depende tem que ter a sustentação das colunas também. Sim. Não adianta você querer pôr uma viga desse daí não ter. Porque vai sustentar realmente todo um peso que vai jogar para os pilares. E essa viga é assim, às vezes pode ser usada às vezes assim num barracão, num rancho, né, numa varanda. Uma garagem. Uma garagem, realmente. Você pode até, desse tamanho de vão, você falou de 8 metros. De 8 metros. Dá para usar 3 carros bem tranquilos, né? Exato. Vão com uma garagem. Né? Um carro mais ou menos ocupa 2,5 metros cada carro. Com 7,5 metros, uma viga dessa, então ela consegue fazer uma viga para uma garagem, né? Então, que nem eu falo, nas coberturas tem que nem falar as vigas, os caibros, o ripamento. Se você tem lá, geralmente você vai pôr uma madeira bruta, né? Porque ela não tem a vista, você entendeu? Sim. Então fica aí, você permanece ela do jeito que ela vem da serraria. Agora você vai fazer uma varanda toda forrada, uma garagem que você quer, uma edícula lá, uma churrasqueira, uma área de lazer, o pessoal já aparelha ela. Que deixamos ela é passada na máquina, 3 lados, as laterais e embaixo. Para depois você dar uma lixada e invernizar ela, que ela vai ficar vista. Aí o pessoal usa, que nem fala, às vezes forra por baixo, que é o lambril, né, que tem cedrinho, e forra por baixo não vê viga, forra por cima, não sei se você já ouviu falar. Então fica as vigas aparentes e o forro vem por cima. Aí, certo. Aí é necessária a viga aparelhada. Aparelhada para... Porque eu falo necessário, assim, às vezes você tem até obras que a gente quer deixar ela mais rústica, então às vezes nem aparelha, né? Deixa ela naquela natural no sentido cortada, né? Mas sem essa... Com aquela serra. A serra tem aqueles pelinhos, vamos dizer. Isso, E a aparelhada, ela fica lisinha. Aí fica lisinha, dependendo do estilo da casa, ela hoje em dia tem muito, porque tem um pessoal que gosta da coisa rústica, né? Ou deixa natural, que nem eu falo, aparelhada para ficar mais lisinha. Fica mais certinha, né? Lisinha, E aí, como você falou, tem o forro, pode ser, quando é forrado por baixo, então às vezes você vai esconder essa madeira, as vigas, o vigamento. Então aí não há necessidade de ter esse custo, né? Porque tem um trabalho para aparelhar. Vai afinar ela à toa, né? Sim, também. Acaba afinando, quer dizer, normalmente acaba... A resistência dela está justamente nela ser mais bruta, mais... E quando vai na laje, geralmente vai tudo bruto. Põe, depende, as tesouras que tem, os terços, tudo. Então usa as vigas de 5 por 15. Hoje as medidas mudaram muito. Antigamente era 6 por 16, 6 por 12. Hoje ficou 5 por 15, 5 por 11. Os caibros são uma medida 5 por 5. E tem aquele caibro um pouco mais encorpado. Às vezes a pessoa tem uma distância um pouquinho maior, coloca o caibro especial, que é o 5 por 7. Sei. E aí vem as ripas também na cobertura, né? Que nem eu falo. Às vezes a pessoa vai colocar a telha de cerâmica comum, de barro.
você coloca a ripa comum, não tem necessidade de colocar uma ripa especial, que é uma ripa mais fina, ela é 1,5 por 5. A ripa especial, o pessoal utiliza ela quando, por exemplo, vai aparelhar, porque às vezes a pessoa quer uma coisa que fique uma ripa mais encorpada, quando vai ficar o madeiramento à vista, então ele usa a especial, ela vai ficar com 1,8 por 5, né? E se for para a telha de cimento, que fala, você tem que usar a ripa especial, porque ela é uma telha mais pesada, então tem que ser uma coisa que resista mais. Né? E hoje tem se usado bastante, né, madeira, telhado com a telha feita de cimento, né, essas coloridas, né? Então, tem a de piso hoje em dia, mas a telha de piso e a de cerâmica, o peso é igual, então o madeiramento é igual. Você pode utilizar a mesma ripa especial, a comum, quer dizer. Sei. E no caso das vigas, então nós temos essas vigas maiores, normalmente as dimensões é em torno de 8 por 20, 8 por 25. 8 por 30. Acima de 6,5 metros, geralmente é recomendado a 10 por 30. Vamos dizer, ela é um pouco mais encorpada. Sim. 10 por 30, de 7, 7,5, 8 metros, 10 por 30, 10 por 35. Depende da estrutura da casa. Porque eu falo assim, geralmente o carpinteiro, ele sabe a distância que aguenta, entendeu? Sim. Porque às vezes ele fala, é distante, mas é um vão mais curto, você entendeu? Então ele consegue uma viga mais, precisaria ser 35, 40. Sim. Que é 8 por 30, 10 por 30 aguentaria. Claro, isso pensando normalmente essas vigas maiores na Peroba do Norte. Tudo né? na Peroba do Norte. Aí tem também as vigas de eucalipto, né? A gente, vamos dizer, fala assim que para usar em casas mais populares, por quê? Porque são menores, vão menores, e então a gente pode utilizar, vamos dizer, ela aguenta, ela resiste a de eucalipto mesmo, né? Apesar que ela é uma madeira mais mole, né? Ela é uma madeira um pouco mais mole, às vezes ela movimenta um pouco mais, às vezes trabalha com o tempo, você entendeu? Às vezes, como é um produto natural, às vezes o clima úmido, seco, então ela mexe um pouco, tem que ser bem travada para não dar problema. Entendi. Então é bastante interessante. Aqui que a gente está vendo, então, nos telhados. Então nós temos as vigas, os caibros e temos as ripas, né, que você disse aí, que tem essas duas dimensões, que ela pode ser a mais espessa um pouco, tanto para deixar aparelhada como para um peso maior, no caso de colocar uma telha de cimento, né? Aí então a gente falou sobre a madeira bruta, a madeira aparelhada. Eu queria saber também sobre a parte seguinte do telhado. Então vamos dizer, você comentou um pouco sobre o forro. O forro tem se usado também mais 2 tipos de madeira, né? Tem o forro, o cedrinho mesclado, o cedrinho vermelho e tem o forro de pinos também. Às vezes uma casa mais simples, você tem uma casa lá numa chácara, você quer forrar por causa de poeira, por causa de bichinho, ele também é uma madeira boa, porque todas elas é recomendado dar uma proteção, né? Passar um verniz, o polistênio, é uma coisa que impregnante, assim como se diz, que penetre, que proteja contra fungicida, tudo isso. Então ela vai resistir mais tempo. Como a gente fala, é um tratamento, né, mas precisa ter uma manutenção, periodicamente ela precisa, né? Cada 2, 3 anos você tem que dar cuidando bem, quer dizer, é para a vida toda. É para a vida toda, exatamente. Como ele falou, o cedrinho, o mesclado, ele é aquele rajado, meio esbranquiçado, meio avermelhado. O vermelho é uma cor uniforme. Sim. Só avermelhado. Tem muita gente que gosta do vermelho justamente por ele ser mais homogêneo, né? Vermelho e tal. O mesclado, ele também, depende muito, né, da decoração. Tem arquitetos, né, que falam, não, eu quero o mesclado. E tem gente, né, em determinadas situações, que é o vermelho mesmo. Então isso vai também não só muito gosto. De gosto, né, vai muito de gosto, né? Não às vezes, porque o mesclado ele é mais barato um pouco, né? Ele é um pouco mais barato.
mas não é por esse motivo que ele é escolhido muitas vezes. Muitas vezes ele é escolhido por causa da parte então, de, que nem você de gosto. disse, às vezes a parte da decoração da casa, o mesclado ele vai dar. Uma hora tem aquela faixa mais branco, mais vermelho, então dá aquele, a hora que você inverniza, dá aquele jogo. Não fica aquela cor só de uma cor. Então ele fica aquela mistura de cores, né? Isso, então ele fica bonito também. Que nem falou, os beiral que o pessoal faz em volta, porque às vezes tem aquela cobertura, põe só o forrinho no beiral, então ele dá aquele lance de vermelho com meio esbranquiçado, então fica muito bonito. Aí é gosto, né? Você mantém a beleza natural da madeira. Se você passa o verniz transparente, você vai manter aquelas veias, que eu acho que são muito bonitas. E você tocou numa coisa interessante mesmo, porque essa parte de verniz, né? Hoje nós temos uma variedade tão grande, né, de coloração, nós podemos até deixar um pinus com uma coloração de mogno, né? Com uma aparência de tabaco. Hoje em dia tem esse pigmento, tem uma infinidade, né? de tons. Então muitas vezes o verniz acaba fazendo também vamos dizer, o gosto do cliente, né? E é bastante interessante que, além, por exemplo, dessa importância do verniz, né, que vai dar o acabamento, tanto na parte decorativa, como também, claro, para a manutenção dessa madeira. Toda madeira que fica à vista, ela tem que ter uma manutenção, né? E uma madeira que a gente percebe que fica muito à vista também são as testeiras. Exato. Né? Que elas ficam... Ela normalmente chama até testeira, que fica na testada, né? Fica na parte da frente, né? Quer dizer, porque a madeira do telhado vai ter a telha para estar protegendo. Exato. Agora, a testeira, ela fica no tempo. Ela que dá o acabamento na ponta das vigas. Terminou a viga, senão fica aquelas pontas. Então, a testeira, tabeira, beiral, as três a mesma coisa. Quem trabalha com vários nomes para... Só muda o nome, a finalidade é a mesma. Porque às vezes vem aquela ponta do caibro ou vem a ponta da viga, então eles cortam ela em ângulo e põem as testeiras. Cada uma tem uma largura. O caibro utiliza de 14, a viga de 11 você tem que usar uma testeira de 19 e a de 15 você já usa de 24. Que tampa, né? E ela cobre a ponta E tem de cedrilho, tem... E de Itaúba. Isso. E aí isso daí, conforme aí tem uma utilização mais apropriada para um ou para outro? O cedrinho é uma madeira um pouquinho mais porosa, mais mole, mas você invernizando ela, dando um tratamento nela, ela tem uma resistência bem... A Itaúba é uma madeira um pouquinho mais dura, ela absorve menos água, mas as duas são muito boas. Tem o preço, o lado do preço, né? A Itaúba é mais cara do que o cedrinho. O cedrinho é uma madeira mais em conta. A Itaúba é mais, vamos dizer, mais nobre. Né? Mais nobre, isso. Né? Ok, que ótimo. Então nós estamos agora terminando o segundo bloco e para ir para o terceiro bloco que nós vamos falar sobre as portas, né? Então, vamos falar um pouco também porta, batente, os pisos, janelas, né? Que são todas também utilizadas a madeira. Então para o próximo bloco falaremos sobre portas. Até daqui a pouco. Procurando uma loja com estilo próprio e autêntico? Na William Radical Skate Shop você encontra os melhores grifes de skate e streetwear, como Rocks, Mad Bull, DC Shoes, Nike, Adidas, Freedom Fog, Element, DJK e muito mais. Sempre com as principais novidades que você procura em tênis, camisetas e bonés para ficar no estilo. Chegou a hora de montar o seu skate e já sair com ele no pé. A William Radical fica na rua 7 de setembro, 282A, no centro de Jaú. E também você pode comprar pelo site. Acesse williamradical.com.br e receba em sua casa. William Radical, a skate shop que garante o seu estilo. Campus Prado Projetos e Construções. A Campus Prado oferece a você os melhores projetos e construções. A Campus Prado cuida de todas as etapas da sua obra, garantindo a qualidade e reduzindo custos na execução. E você ainda acompanha passo a passo através de uma tecnologia moderna, evitando gastos desnecessários e atrasos na sua obra. Conheça a qualidade do trabalho desenvolvido pela Campus Prado.
Engenharia e Arquitetura, Rua Edgar Ferraz, 259 Centro, fone 3602-3050. Então, se você precisa de mais clientes, a LinkSite tem a solução. Somos a melhor opção para quem quer entrar agora na internet. Procure o franqueado mais próximo e sejam conectados. Eu tenho paixão em ser cliente no LinkSite. Milani Som, Alarmes e Acessórios para Autos está no mercado há mais de 17 anos. Instalando som, travas, alarmes, engates para todos os tipos de veículos, insufilmes, oferecendo serviços personalizados nas suas instalações. A empresa Milani está localizada na Avenida Netinho Prado, 281, na Vila Maria. O telefone 3626-5770. Antes de executar qualquer serviço, procure conversar com o Marcos Milani. Ele tem a solução para você. Melhor preço e qualidade incomparável. Milani Som, Alarmes e Acessórios. Tudo de bom para o seu veículo. Olá, tudo bem? Estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre madeiras. A Beth é a nossa convidada, especialista em madeiras daqui da nossa cidade, vai nos dizer agora sobre a utilização da madeira em construção civil para portas, principalmente, né? A gente sabe que a gente pode utilizar nas portas, nos pisos, nas janelas, mas vamos começar sobre portas, né? Como é que são essas portas? Qual é o tipo de madeira mais utilizada para as portas, no caso? Então, as portas hoje geralmente são portas lisas. E elas têm porta maciça, mas a porta lisa, na verdade, elas são lâminas de madeira. Lâmina, aí tem a padrão embuia, que é uma mais escurinha, puxado para o marrom. E a padrão mogno, jequitibá, curupixá, são todas mais rosadinhas, que é as que mais utilizam. Aí tem, por exemplo, lisa, tem umas que eles têm algum detalhe nas portas, uma aplicação que fala. Tem a porta painel, que é aquelas almofadadas, e hoje estão usando muito a maciça, que é a de cedro arana, geralmente. Aí tem uma infinidade de tamanhos de porta, hoje em dia, e larguras de porta. A altura geralmente é padrão, né? É. Uma casa normal, geralmente, você usa a porta de 70 para banheiro, e os quartos de 80. Na sala, na porta da sala de entrada, hoje já tem porta de 90, de 1,92 m, 1,10 m, 1,20 m. Tem porta de 1,44 m por 2,10 m, ou que seria até de 2,5 m, 3 metros. São umas portas mais... Os arquitetos, né, começaram a abusar nesse tipo de, realmente, de portas. E, então, no caso, por exemplo, de uma porta que, acima de 1 metro, normalmente são aquelas portas pivotantes, né, que ela tem um eixo onde ela vai girar. Exato. Né? E aí, então, essas portas vão ser feitas até 1,44 m. 44, 1,5 m, dependendo da fábrica que eles fazem. Nem toda fábrica faz, porque às vezes eles não dão garantia. Sim. Porque às vezes pelo tamanho ela pode ser muito pesada e às vezes você vai pôr uma porta, com o tempo ela pode dar problema na hora de fechar o peso, né? Sim. Porque é 2 pinos, que seguram elas. A gente percebe também, hoje em dia, que além, né, as portas como estão aumentando, então acabam utilizando muito o vidro também, né? Então, coloca-se então essa porta das maiores, desce 1,5 m praticamente, e na altura, para que ela tenha uma proporção, acaba utilizando muito, a gente chama bandeiras, né? Tanto de outra peça de madeira, como vidros. Tem também. Né? Tem. Aí vocês fazem as esquadrias
Tem fábrica que já traz, já manda, né? Às vezes a pessoa opta por ter esse vidro, então ela é cortada e faz um encabeçamento em volta dela, do buraco. Sim. Coloca o vidro. Entendi. Aí tem, para explicar, né, para a maioria das pessoas, tem a porta encabeçada e o sem encabeçamento. Sem encabeçado. E a gente tem momentos na obra que, por exemplo, já aconteceu de situações, muitas vezes por causa de reformas, né, de ter que cortar. Às vezes há uma necessidade da porta estar um pouquinho mais baixa, ou... E às vezes você colocou um piso, né, e a porta ficou... Isso, às vezes pode acontecer uma necessidade de uma situação. Aí tem algum problema? Quantos centímetros dá para diminuir essa porta, que normalmente são portas de 2,10? Geralmente dá para ser, por exemplo, 1 centímetro, 1,5 centímetros você corta, porque o encabeçamento dela embaixo é de 2,5 centímetros a 3. Você consegue cortar ela. Mas até porta, às vezes, por exemplo, por acaso, antigamente tinha muita porta pequena, eles não faziam um padrão. Às vezes hoje a pessoa quer padronizar isso, tem o batente está perfeito, não quer tirar ele. Então compra-se a porta e é feito um novo encabeçamento nela. Você corta ela, passa e encabeça ela de novo. Coloca esse sarrafo que tinha embaixo, você passa com a serra, né? Tem um jeito, passar embaixo, tira e coloca o sarrafo de novo. Cola, prensa, deixa de um dia para o outro, fica normal. Então você tem, que nem eu falo, uma coisa que a gente sempre aconselha em porta. Às vezes o pessoal fala, a porta solta embaixo, a lâmina. É porque muita, como eu falo, é uma dificuldade. Quando você assentou uma porta, você deveria, isso a gente orienta a todas as pessoas que compram. Você assentou a porta, tá bonitinha, vai lá, tira, são 3 pinos, né, que tem na dobradiça, tira e protege ela bem embaixo, porque por sinal, a porta embaixo é úmido o chão, por mais que você, nem que você não jogue água, uma vez, então ele é gelado, tem essa umidade, é onde ele começa às vezes soltando. Eu falo que a gente sempre fala, proteger bem embaixo dela. Sim. Entendeu? Dar um verniz, passar um esmalte bem passado, para proteger essa umidade, para evitar de abrir. E se você, que nem fala, às vezes molha, pode espirrar água, não é tanto problema. Não é que ela não hoje em dia não é boa, é boa. Só que você tem que secar ela, né? Porque é uma lâmina que você vê, não é uma porta maciça. Sim. Aquela lâmina ela pode dar uma soltadinha. Sofre, né? No caso também nas fechaduras, né? Então quando ela também tem o que nem o pessoal acha que encabeçada, uma porta, assim, às vezes a pessoa não entende. O encabeçamento não é onde... Toda porta vem com esse encabeçamento para a fechadura. É marcado, às vezes, até o lado que vai a fechadura, porque eles são mais largos. Uma porta que não é encabeçada, você vê que a lâmina, que ela foi colada, você vê a beirada da lâmina. Sim. E a encabeçada, ela tem um acabamento que você não enxerga, essa parte que veio a colagem das lâminas com o sarrafo. Que as portas elas são semi-oca, que fala, né, Júnior? Assim, ela tem o montante, que fala nas lateral, aí vem um sarrafo, um vãozinho livre, um sarrafo, tudo, e todo coladinho. Então, ela não tem, é uma porta bem resistente. Sim. E os batentes? Qual é a madeira que mais utilizada? Mais utilizada. Hoje tem uma infinidade, às vezes, mas uma madeira que... boa. O jatobá antigamente tinha bastante, hoje está com mais dificuldade de encontrar. Então tem o cedro-arana, que é um batente que se adaptou bem aqui, é um batente leve, bom. Tem o tauari, e existe o ipê champanhe ou o cumaru, é a mesma madeira, que é o mais resistente, bem duro. Mas que eu falo, o batente, você chumbando bem ele, hoje se orienta a chumbar os batentes com parafuso. Antigamente era com prego, hoje não, né? O parafuso, você faz um furinho, você vai parafusar ali na lateral. Sim. E ele não vai soltar, porque o prego é liso, às vezes na umidade ele pode soltar. E o parafuso não, porque como ele é rosqueado, ele não vai ficar bem. Você chumbou ele, não tem problema. Certo. Então, e tem o acabamento que tem a guarnição, né? As guarnições, para dar, porque é para não ficar aquela emenda, né, da parede com a madeira. Com a madeira, então ela deixa mais bonito, faz o requadro, né, com aquela moldura, né, seria uma moldura das portas. Então a guarnição, a madeira também
Usa-se muito também o cedrinho, porque assim, o cedrinho ele combina bem com essas cores de batente. Entendi. O vermelho, o mesclado. E aí depois, às vezes, a pessoa quer um rodapé, até em piso frio hoje estão usando o rodapé. Isso, tem usado muito mesmo. Muito também. Ele faz um piso frio, né, mesmo um porcelanato, né, esses pisos cerâmicos, e você coloca, então, de vez de colocar o rodapé de cerâmica, passa a colocar de madeira. Dá um acabamento mais fino. Mais fino, né? Porque eu acho assim que a madeira valoriza o ambiente, valoriza o móvel. Verdade. Você pode ver. Um batente, que antigamente fazia às vezes era uma passagem, que não tinha porta, era só rebocado, aqueles cantos, sim, não é? Sim. Hoje você pode ver que o pessoal está usando um batente cego, que fala. O batente cego, não sei se você sabe o que é, ele não tem o rebaixo. Então você vai passar com alguma coisa, você bate, ele não quebra. Quando era reboque, todos os cantinhos ficavam tudo quebrado, né? Além de deixa realmente mais fino, mais bem acabado, que fica então requadrado com a madeira, né? E usam também, que nem eu falo, esses batentes. Às vezes a pessoa tinha as esquadrilhas de madeira, tem até hoje, mas está se usando muito blindex hoje. Faz esses batentes, esses passagens, requadro de madeira e depois vem com o blindex. A porta de vidro temperado. Da porta de blindex, ou as janelas, então está usando-se muito isso. Isso, e aí, é claro, a guarnição acompanha. Algumas vezes a gente percebe que às vezes a coloração, a madeira, eu já encontro muita obra da situação de que não é a mesma e aí fica uma coloração diferente. Aí vem os vernizes com a facilidade, né, de ter cores nos vernizes para chegar na cor. Né? Hoje tem, então por isso, às vezes geralmente o batente é de cedro arana, a porta é de jequitibá ou de curupixá ou magno real. A guarnição é de cedrinho. Então, resumindo, cada uma é de uma madeira. Então, tem, como você falou, os verniz hoje tem de mogno, tem mogno, embuia, tabaco, tem tudo isso, né? Para chegar numa cor. A gente percebe também que é muito utilizado, a gente tem feito muito a parte externa, em torno de piscinas, principalmente, aqueles decks. Né? Então, hoje está... Tanto o deck em volta de piscina quanto o deck vertical. Hoje está se usando muito, né? Aqueles decks de parede. Sim, muitas vezes faz até aquela jardim vertical, horizontais, e aí acaba utilizando esse fundo, né, com a madeira. Que fica muito... Aí usa-se o IP champanhe. Ou o cumaru. O IP champanhe e o cumaru são todos da mesma linha. Cada serraria que vende manda com nome, uns como IP champanhe, que eu te falei, e outros como cumaru. Mas para a linhagem do Ibama é da mesma família, você entendeu? Sim. Que é uma madeira resistente, ela não pega água, aguenta bem. Depois você inverniza eles, que ele fala que tem um verniz próprio para exterior, para proteger. É isso que eu ia falar também, porque tem gente que fica preocupada se não usar o verniz certo ou a madeira adequada, que ela pode esquentar também, né? Porque como é em volta de piscina, a ideia é que não seja um material quente, né? Para você poder, muitas vezes, deitar em cima ali. Isso. A madeira é mais fria do que a pedra, né? Então, realmente, em relação à pedra, é mais frio e o verniz, precisa tomar cuidado de ver qual a utilização do verniz correto, porque às vezes o verniz esquenta um pouco a madeira, eu já percebi isso, então precisa tomar muito cuidado também na hora tem que dar uma pesquisada com quem vende, eles vão saber, ou tem geralmente, você procura na lata para ver qual que protege, e tem exterior e interior, hoje tem tudo disso. Você vai usar que nem tinta, uma tinta que você usa dentro não vai ser a mesma que você vai usar fora. Sim. Que nem, fala, mesmo o piso, seja interior e exterior. E para madeira também tem isso, né? Às vezes a gente usa em saunas, né? Então, cada um é isso. Né? Agora, para deck, a madeira é o IP. Ela é resistente, ela não absorve água, não trinca. IP? IP champanhe ou cumaru. São a mesma madeira.
Isso aí. Então tá ótimo, olha, você vê, o tempo vai passando e a gente já está aqui, ultrapassando aqui 1 hora de programa. Então eu queria agora, na verdade, agradecer você, Beth, eu acho que foi bastante esclarecedor, nós passamos muita informação do conhecimento de madeira e tem gente já que está me encontrando na rua e falando, Júnior, pô, que bacana o programa, no fim a gente está vendo sobre vários assuntos, né? Nós já tivemos assuntos sobre gesso, sobre a energia solar, utilizando na energia elétrica da casa, sobre revestimentos cerâmicos, e nós temos muito assunto ainda para os próximos programas. Então tem gente que já está querendo falar assim, ó, agora não tem ver todos, né? Apesar que isso é uma infinidade, acho que não vai ter um fim, mas já estão querendo até um diploma do curso que estão fazendo. Então a gente até agradece as pessoas que estão assistindo e dizer para vocês que a gente está aí realmente trazendo um conhecimento para vocês, para que, na verdade, a gente melhore cada vez mais, né? Não só culturalmente, como até o aproveitamento nas nossas residências, nos nossos espaços. Então, até a próxima, muito obrigado.